Antigos povos africanos. Os navegadores portugueses fizeram suas viagens em etapas antes de chegar às terras brasileiras. Por volta de 1400, os europeus não se arriscavam a ir longe pelo Oceano Atlântico. Por isso, essas viagens eram feitas em etapas. Os barcos não tinham instrumentos eficientes de navegação. Nessa época, o lugar mais distante a que eles chegaram viajando por mar foi o norte da África. Os primeiros lugares alcançados pelos portugueses foram as ilhas da Madeira e dos Açores, no Oceano Atlântico. Depois, avançando pela costa da África em direção ao sul, fizeram os primeiros contatos com os povos de Cabo Verde, Guiné e Serra Leoa. Em 1487, os portugueses contornaram o Cabo da Boa Esperança e atingiram o Oceano Índico em busca dos valiosos produtos e tesouros do Oriente, e provaram ser possível chegar à Índia contornando a África. Em 20 de maio de 1498, Vasco da Gama foi o primeiro navegador europeu a chegar à Índia, viajando apenas pelo mar. O comércio de pessoas escravizadas existiu na África desde a antiguidade, porém o número de pessoas escravizadas acentuou-se na Idade Moderna com o tráfico negreiro europeu que vinha nos navios. Essas pessoas eram presas no interior do seu território e levadas para os outros continentes por meio de navios negreiros onde seriam comercializadas. O comércio, de pessoas que se tornaram escravizadas estavam presentes no continente africano desde os egípcios antigos. As pessoas se tornavam escravas na África, principalmente em razão das guerras. Membros de tribos rivais eram reduzidos à condição de cativos, ou seja, aquela população que era dominada se tornava escrava. As guerras se davam entre os diversos reinos africanos e também por meio dos conflitos que ocorriam entre as diferentes etnias africanas. Outra forma pela qual as pessoas se tornavam escravas eram através de dívidas. Se elas contraíam as dívidas e não eram capazes de pagá-las, aí sim elas se tornavam escravas. Na África mesmo, o comércio de escravos teve início por volta do século II a.C. Milhares de prisioneiros de guerra se tornavam escravos no Antigo Egito. Posteriormente, gregos e romanos continuaram a traficar e a escravizar os africanos, que se tornaram prisioneiros de guerra. É bom ressaltar que grande parte do norte da África integrou o Império Romano e os gregos dominaram por muito tempo o Mar Mediterrâneo, que liga o continente europeu com o continente africano. Em razão disso, vários africanos foram escravizados pelos romanos e pelos gregos.